Continuando nossa aula sobre lesões torácicas fundamentais, vamos ver agora o caso 6. É um paciente de 67 anos, do sexo masculino, tabagista há 48 anos, apresentando tosse crônica e emagrecimento. Há 15 dias notou rajos de sangue no escarro. Então essas são as radiografias de frente e de perfil deste paciente. Analisando as partes moles, observamos se existem sombras mamárias. Então, nós sabemos que é um paciente do sexo masculino, portanto, essa alteração corresponde à ginecomastia. Veja que é sempre importante pensar no diagnóstico diferencial. Não vi nenhuma outra alteração nas partes moles, exceto a presença desses pequenos plugzinhos aqui, de alta densidade, que correspondem a eletrodos. Isso já nos dá uma dica que o paciente não deve estar muito bem do ponto de vista clínico. Arcabouço ósseo, nada que chame a atenção. Seios costofrênicos com aspecto normal. Bolha gástrica aqui, apresentando nível líquido no seu interior, se indicando que o paciente fez a radiografia em posição ortostática, né, de pé. Cúpula frênica direita, cúpula frênica esquerda, seios costofrênicos livres. Nos hilos, hilo esquerdo com aspecto normal, vejo que ele corresponde a uma área de maior densidade, com confluência dos vasos pulmonares. Aqui no hilo direito, um aspecto não usual, nós vemos que tem uma estrutura de maior densidade na região do hilo. Na radiografia em perfil, essa área de maior densidade está aqui. Vejam que tem densidade de partes moles, mas os limites são parcialmente delimitados, né? Na área onde ela apresenta contato com os pulmões, então nós conseguimos ver os limites. Com o restante do mediastino não é possível definir o limite devido ao sinal da silhueta, né? É uma lesão de partes moles que está em contato com outras estruturas de partes moles. Então aqui não conseguimos definir bem essas alterações. Restante do parênquima do contorno mediastinal, vemos que tem uma traqueia tortuosa. Essa traqueia está ligeiramente à direita, mas ela é bastante tortuosa. A aorta, aqui vemos o arco aórtico, a aorta descendente, com aspecto habitual. Na radiografia em perfil, o arco aórtico está presente. A lesão, chamando a atenção mais uma vez para aquela área de maior densidade na região do hilo. Na radiografia de frente corresponde a esta área. Aqui nós vemos os brônquios fonte, né? O esquerdo, um pouquinho mais alto que o direito. Na radiografia de frente, broncofonte esquerdo, broncofonte direito. E agora, olhando o parênquima pulmonar, comparando um lado com o outro, nós vemos aqui tem uma alteração muito discreta. Às vezes, para quem não está acostumado, difícil de perceber. Veja que aqui nós temos os arcos costais, mas nessa região eu tenho uma estrutura nodular que está se projetando aqui sobre os arcos costais, mas que não faz parte dos arcos costais. Procurando nessa mesma altura na radiografia em perfil, nós podemos observar que existe uma lesão nodular com densidade de partes moles. Veja que é diferente de uma consolidação, também apresenta contornos bem delimitados, com aspecto arredondado. Então, isso exclui a possibilidade dessa alteração corresponder a uma consolidação, né? Por quê? Porque tem contornos bem delimitados. Consolidação só vai ter contornos bem delimitados se estiver próxima, por exemplo, das cisuras. Então, não vem a ser o caso. Então, algumas alterações anormais, junto com a história clínica, parece alguma coisa crônica, né? Então, nós vemos um nódulo e uma alteração no mediastino. Esse tipo de lesão ideal é que seja avaliado por tomografia, para a gente entender o que está acontecendo e o que foi feito nesse caso. Então, só para relembrar, então, dentro da nossa anamnese, estabelecer que tipo de lesão fundamental está presente nesse caso. Então vamos lembrar que os parâmetros nós temos que definir. Primeiro, localização. Então, nós temos uma lesão localizada no pulmão direito, especificamente na projeção do lobo médio. Então a gente vê essa imagem nodular
na projeção do lobo médio, e também observamos uma outra lesão que está localizada na região do hilo e mediastino, certo? Qual a densidade dessas lesões? As duas apresentam densidade de partes moles. Limites, como nós já vimos, bem definidos, pelo menos nessa lesão, a lesão pulmonar, limites totalmente bem definidos. Na lesão pulmonar, a parte que está em contato com o pulmão apresenta limites bem definidos. E não conseguimos observar nenhuma alteração importante do volume do hemitórax esquerdo. Então, que tipo de lesões são essas? Então, nós estamos aqui diante de um nódulo e na região do mediastino, tem mais que 3 centímetros, uma massa. Na verdade, essa questão de menor que 3 centímetros ou maior que 3 centímetros é uma definição arbitrária. Quem definiu achou por bem usar esses limites, mas não existe nenhuma razão especial para dizer que essa é a diferença entre as duas coisas. Na verdade, nódulo ou massa representam um mesmo tipo de lesão. Tá? E então nós temos um nódulo aqui no pulmão e uma massa mediastinal. Como eu disse, o ideal é que essas alterações sejam estudadas pela tomografia, foi o que foi feito. Então aqui nós vemos o nódulo pulmonar na posição do segmento lateral do lobo médio, nódulo com densidade de partes moles, e aqui a lesão presente, então no mediastino. Essa lesão, vejam aqui na radiografia, no corte coronal, está localizada abaixo da bifurcação aqui da traqueia, então broncofonte direito aqui, broncofonte esquerdo aqui. Essa lesão está bem na projeção subcarinal, com extensão para o hilo, e essa alteração corresponde então a um conglomerado de linfonodos. Nós observamos aqui a aorta e os vasos pulmonares cheios de contraste, né? Aqui no corte transversal o coração também, aqui o átrio esquerdo, aqui o broncofonte direito, o broncofonte esquerdo, a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita e seus ramos, a artéria pulmonar esquerda. Nós vemos a lesão aqui projetando-se então também para o hilo. Então a lesão mediastinal e no hilo e que correspondia a linfonodos mediastinais confluentes que se juntaram, né? Então o diagnóstico final nesse caso foi de uma massa e nódulo, era um carcinoma broncogênico com metástases linfonodais no mediastino. O importante para vocês nesse momento não é saber exatamente o diagnóstico aqui é mais uma curiosidade final, mas sim entender a semiologia da lesão. Então, nódulos pulmonares, da mesma forma que as consolidações, podem representar diferentes lesões, pode ir desde granulomas, o mais comum deles, granuloma de tuberculose, mas também pode ser um granuloma relacionado, por exemplo, à histoplasmose, que é relativamente comum também. Podem corresponder a neoplasias pulmonares primárias ou secundárias. Né? As secundárias são metástases de outros tumores, ou mesmo de tumores do pulmão, também podem dar metástases intrapulmonares. Podem corresponder a amartomas, que são tecidos normais, mas em locais anormais. Por exemplo, encontrar cartilagem no pulmão. Se eu faço uma biópsia, o patologista vai olhar e vai dizer: isso é uma cartilagem. Cartilagem no local adequado, por exemplo, na superfície articular de um osso, é normal, mas uma cartilagem no meio do pulmão, a não ser na parede brônquica, não é normal, por exemplo. Então, um amartoma seria esse tipo de alteração. Podemos encontrar também alterações congênitas, que podem levar à formação de nódulos, lesões vasculares, infecções, por exemplo, abscessos podem aparecer como lesões nodulares, né? E também temos que tomar muito cuidado com as pseudolesões. São falsas lesões que podem aparecer principalmente nas radiografias. Então, os mamilos, se os mamilos são muito proeminentes, podem aparecer como nódulos. Então, observar na radiografia em perfil que os nódulos não estão localizados na projeção do pulmão, mas sim na projeção aí das mamas. Vasos vistos de topo, podem simular nódulos. E também imagens extrapulmonares. Então, às vezes, um botão na camisa pode simular um nódulo, né? Então, sempre observar se realmente a alteração está localizada no pulmão. Como é que eu vou ter certeza que está localizado no pulmão? Se eu conseguir observar a imagem tanto na radiografia de frente quanto na radiografia de perfil, na projeção do pulmão. É aí que eu vou ter certeza que é uma lesão pulmonar. Alguns pontos-chave quando avaliar, então, nódulos ou massas pulmonares. Então,
Prestar atenção que idade avançada, história de tabagismo intenso, nódulos com maiores dimensões ou nódulos muito irregulares ou espiculados aumentam a chance dessa imagem nodular corresponder a câncer, né? Em grande parte das vezes, os nódulos pulmonares só podem ser adequadamente caracterizados pela tomografia computadorizada. Então, muitas vezes é preciso definir bem a densidade. Na radiografia simples, a gente podemos ficar em dúvida se o nódulo é de partes moles ou é calcificado. Então, muitas vezes a tomografia é necessária para definir exatamente a densidade do nódulo. E só lembrando, então, a medida arbitrária aí, até 3 centímetros, nós vamos chamar de nódulo. Acima de 3 centímetros de dimensão, nós vamos chamar então de massa. Lembrando das margens, então margens lisas seriam com esse aspecto, margens lobuladas assim, e margens espiculadas com esse aspecto aqui em raios de sol, né? Isso aqui são margens então espiculadas. Esses dois aspectos aqui aumentam a chance do nódulo ser maligno. Então aqui chegamos ao fim da quarta parte da aula e espero vocês então na próxima parte.